trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Falou Steve Jobs em 2001. Mais uma vez aqui estamos de volta com o nosso X versus X da atualidade. Agora para o nosso quarto e, infelizmente, último bloco, falando sobre mídias e o terror. Tiagão, muito tem se falado aí nas mídias, né? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar como é que a comunicação hoje ela se tornou rápida e fácil. Isso, pra gente, já é uma quebra de paradigma. E o fator 2, os vídeos que estão sendo lançados na rede com terrorista assassinando refém. E a gente vai aqui também lembrar do vídeo que mostra, né, o finalzinho ali do atentado ao jornal. Como é que a gente pode pensar, Tiagão, esse mundo globalizado, esse mundo tecnológico, as principais mídias agora de comunicação e o terrorismo? Zé, é um assunto muito delicado porque abre muitas ramificações. Eu poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso, né? Na verdade, é tudo muito estranho, né? No momento em que você começa a ter essas mortes filmadas e lançadas para o mundo, aí você tem atentado em Paris, aí você já tem políticas, né, de contestação à Síria, e nós sabemos, né, Zé, dos inúmeros interesses que existem ali na região. Tivemos, inclusive, essa semana, né, um pedido meio que formal, mas que nas entrelinhas muita coisa pode ser lida, né, da Arábia Saudita para que a Rússia retire o seu apoio à Síria, né? Aí você já começa a especular, né, por que esse pedido foi feito, né? Então a gente entende que existem interesses estadunidenses, interesses europeus, muito bem fundamentados na região do Oriente Médio, que não são só petróleo, a gente fica generalizando em petróleo. Você tem questão territorial, questão de repressão, expansão da Rússia e da China, tem várias coisas que a gente pode trabalhar isso numa outra aula. Mas o fato é que, de forma simultânea a esses interesses, a mídia começa a trabalhar a demonização do Oriente Médio de uma forma muito violenta, né? Nos últimos meses essa coisa aconteceu de uma maneira muito rápida, muito intensa. E isso não tem a ver somente com Jesus Charlie, isso já vinha acontecendo antes, né? O Estado Islâmico é um grupo esquisito que aparece do nada, né? Queimando pessoas, decapitando jornalistas. Então muita coisa tenebrosa existe aí por trás. E a mídia, obviamente, se beneficia, porque todo espetáculo, né, todo circo que envolve, né, essas mortes, né, as tragédias, lamentavelmente tragédia vende mais do que coisas boas, né, infelizmente, né, a mídia se beneficia amplamente disso, né? A gente entende, né, que nos últimos anos a comunicação, sem dúvida alguma, ela foi revolucionada e trouxe o bem, né, para a sociedade global, né, a troca de informações, né, nós aqui estamos falando com as pessoas através de uma infovia, mas a gente percebe uma carga muito tendenciosa, né, em torno dessas questões e é difícil, né, às vezes, para as pessoas que estão assistindo não serem contagiadas por aquilo, né? Ou seja, a islamofobia, ela também é inflamada, né, ela é atiçada pela mídia, né, sem dúvida alguma. É sempre fundamental nós lembrarmos que parece que é uma história que está sendo contada, mais uma vez, nós já vimos isso ao decorrer da história, somente por um lado, né? Sim, sim. Ou seja, a gente não consegue ter aí o ponto de vista do outro lado. Gente, cabe frisar... Não existe ponto de vista, né? Não existe ponto de vista, é claro. Não existe. É sempre bom, né, Tiago? Mais uma vez nós lembrarmos aqui que nós não somos a favor de nenhum tipo de manifestação de forma alguma terrorista, tá? O Projeto X, ele quer somente entender os fatos assim como você. E a gente busca, é claro, né, ajudar você a ver isso de uma outra maneira. Claro. Porque fica muito simples pra gente ver sempre as coisas de um lado. O que a gente nota hoje no mundo que preocupa, é claro, né, os principais países? A gente nota que a Síria hoje ela tem o apoio da Rússia e da China. Sim. Sim. E do outro lado nós temos os Estados Unidos que se opõem querendo fazer uma intervenção na Síria. Gente, rapidamente você nota que dos 5 membros fixos do Conselho de Segurança da ONU, nós temos 3 envolvidos. Só que 2 estão de um lado e os Estados Unidos está do outro. De repente surge algo na França que tem total apoio norte-americano e o opositor parece ser a Síria.
Ou seja, envolvemos um quarto membro a favor dos Estados Unidos. A Inglaterra ainda não foi tocada, a gente espera que isso permaneça. Mas a gente pode pensar que a mídia, ela tem sim, Thiago, o papel de levar as pessoas a pensarem do jeito que as forças maiores querem. É óbvio que sim, né? Lembramos que a mídia, né, Zé, ela é financiada por empresas, né? Você pega revistas aí que tem mais propaganda do que informação, né? Nada contra as empresas, pelo amor de Deus, acho que as empresas têm mais que fazer isso, tem mais aqui que anunciar e participar da comunicação. Agora, fica muito difícil, Zé, ser isento quando existem agentes poderosos que influenciam economicamente os veículos de comunicação, né? É muito difícil ser imparcial, né? Nós aqui mesmo tentamos ser imparciais, mas em algum momento damos a nossa opinião, né? E estamos abertos também a sugestões, a outras opiniões, mas o problema é que você enfatizou. Não existe outro lado, não existe o direito à resposta. E, por outro lado também, a questão, né, da manipulação da verdade, né? Ou seja, a verdade que você vê é a verdade que eu quero que você veja, né? A gente aqui, o aluno X que está ligado, e nós esse ano vamos bater bastante em questões ligadas a isso, né, nas nossas aulas. Você pode pegar a Síria, você tem ali o Egito, você tem Israel, aí em cima você tem o Líbano e a Síria e Jordânia. Aí olha a situação que está acontecendo agora. O Estado Islâmico, né, que supostamente está na Síria, né, ou seja, ele já virou apadrinhado da Síria, sendo que isso não é verdade, né, se você for pesquisar, isso é uma meia-verdade. O Estado Islâmico agora queima um jordaniano. E a Jordânia já vai pensar em retaliações, ou seja, já estou plantando caos dentro do Oriente Médio, criando uma tensão. Quem vai surgir como o amigo da liberdade? Nós já sabemos, já sabe o que vai acontecer, pessoal. E aí, quando cair a Síria, quando cair a Jordânia, você vai ter do Egito até a Jordânia passagem livre de tropas, de armamentos, que vão encostar no Iraque, que já é um país de influência estadunidense. E quem está do lado? O Irã, que é notoriamente, né, um opositor dos Estados Unidos, aí fazer pressão no Irã. Aí daqui a alguns anos cai o Irã também, ele fecha o cerco, ou seja, é um grande projeto de expansão. Isso aí o Wikileaks já vazou, é o tal do pivô asiático, né? A expansão americana hoje para o Oriente, tentando conter o quê, pessoal? A aliança entre China e Rússia. Isso preocupa os Estados Unidos estrategicamente. Então, os Estados Unidos querem estar mais no Oriente, né? Você vai falar, Thiago, isso é Guerra Fria? Parece muito, né, gente? Só que o teor dramático, né, nesse momento ele é muito elevado, né? Porque o povo sírio que está ali a expectativa de ser invadido, né, pode sofrer uma violência grave a qualquer momento, por causa de um grupo que a gente ainda não consegue detectar muito bem qual é desse Estado Islâmico, né, Zé? É uma coisa muito rápida, né, como eles cresceram, como eles apareceram, e a mídia que se cria em torno deles, né, Zé? A Al-Qaeda parece que não existe mais, né? A Al-Qaeda já morreu Bin Laden, não existe mais a Al-Qaeda, né? Foi desmantelada, morreu Bin Laden e acabou. Agora é Estado Islâmico, né? Parece que é aquela eterna corrida do gato e o rato, né? Só que o rato está sempre mudando, né? É uma situação bastante preocupante, né, que a gente vê na mídia internacional, né? Achei legal aí que você falou sobre o aumento da presença norte-americana no Oriente Médio. Essa frase foi o gabarito de uma das provas aí e um dos vestibulares do Brasil. Que interessante, né? Esse bate-papo aqui, ele gera para o aluno suporte, sem dúvida alguma, para fazer qualquer prova. Tiagão, considerações finais. Meu pai já tá me ligando, eu preciso ir embora. Zé Bonner, na verdade primeiro agradecer aí pelas visualizações da Legião X, né, que esteve com a gente aí nesse especial. Fizemos uma varredura aí sobre o Je suis Charlie, né, que na verdade foi a frase que representou esses atentados na França, né? E tentamos fazer uma análise aí dos principais aspectos, né, migratórios, midiáticos, né, a questão da participação de governos extremistas, né, a questão do preconceito que o imigrante vem sofrendo. E é importante, né, são todos temas possíveis de questões de vestibular e que eu acho que a Legião X tem que estar ligada aí, né, Zé Bonner? Afiada nesse tema aí. Então, gente, não sai daqui, nós estaremos ao decorrer desse ano trazendo muito mais desses bate-papos quentíssimos para você, que pode vir a te ajudar em qualquer situação da vida. E para terminar, eu gostaria aqui, se você me permitir, de terminar com um trechozinho de uma música do Rapa que diz assim: aos jornais eu deixo meu sangue como capital e às famílias um sinal. Pessoal, um forte abraço.
um X para vocês.